Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês e contar como foi o meu parto 100% humanizado pelo SUS. Essa é uma dúvida muito recorrente quando a gente tá grávida de como vai ser o parto. Se realmente vai dar certo quando a gente sonha ter um parto normal, se não vai ter nenhuma complicação ou se a gente vai ter que optar pela cesárea. No meu caso, eu sempre fiquei muito vulnerável, eu não tinha uma preferência. Eu gostaria muito de fazer um parto normal, mas se não desse certo, se acontecesse de ter que ser cesárea, por mim também tudo bem, não teria problema nenhum. Quando eu tava com 39 semanas e 2 dias de gravidez, eu acordei e senti a minha barriga muito pesada, muito dura na parte da região de baixo da barriga. Só que como eu nunca tinha tido uma contração e nem sabia como que funcionava isso, eu não sabia que esse era o início do trabalho de parto. Eu acordei por volta das 7 horas da manhã e eu já sentia a barriga muito dura, muito pesada, e senti bastante dor. Quando foi uma média de 4 horas da tarde, eu comecei a sentir a contração. O que é a contração para você que tá grávida e ainda não sabe? É como se fosse uma cólica um pouquinho mais forte que ocorre a cada meia hora, a cada 1 hora e vai diminuindo o tempo, intercalando entre uma e outra. Por exemplo, a minha começou a dar de meia hora. Depois disso foi de 20 em 20 minutos. E assim foi indo. Tanto é que quando eu fui pesquisar nos outros vídeos, eu descobri que quando começa a dar de 10 em 10 minutos, de 8 em 8 minutos, é bom você já pegar a sua bolsa, a bolsinha da maternidade que você preparou pro bebê e as suas coisas e partir para a maternidade então, que é um sinal que já tá próximo do bebê chegar. Eu cheguei na maternidade por volta das 22 horas da noite. Fomos eu e o meu marido, eu já levei todas as coisas esperando que o bebê viesse, mas ao mesmo tempo com um pezinho atrás. Achando que podia não dar certo, que ainda não era o momento, enfim. Mas eu fui quando a contração, ou seja, aquela cólica forte, que eu não conseguia nem ficar sentada, nem deitada, eu tinha que ficar de pé, tinha que fazer uma respiração, tinha que dar uma caminhada, que ela passava. Ela durava por cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio, não mais que isso, mas era uma dor muito forte. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira fez o exame do toque em mim e ela descobriu que eu já estava com 4,5 cm, quase 5 de dilatação. Então ela pediu para que fosse feito o meu internamento para depois eu passar pela médica para ela me avaliar. O meu internamento ocorreu mais ou menos aí por meia-noite, quando a médica, na verdade, acabou me consultando e eu já estava com 5 dedos de dilatação. Só que acontece que para que ocorra o parto normal, geralmente os médicos aqui na minha cidade, eles pedem para a mulher caminhar por cerca de 1, 2 horas para que essa dilatação vá aumentando. E foi isso que aconteceu. Eu caminhei durante 2 horas no corredor do hospital, fazendo agachamento, respiração, caminhada longa, caminhada mais rápida, tipo me exercitando mesmo para que conseguisse dilatar mais. Depois de 2 horas de caminhada, quando eu fui pro leito do hospital, mais uma vez a enfermeira veio para fazer o toque em mim e ela descobriu que eu ainda estava com 5 de dilatação. Para mim foi uma decepção, porque eu pensei, meu Deus, eu fiz toda essa caminhada, toda essa atividade, fiz agachamento, subi e desci escada e a dilatação não aumentou em nada. Só que isso é uma coisa que acontece, a dilatação não é quando a gente quer e nem quando a gente força, ela ocorre com o tempo do bebê, com o tempo do corpo, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai dilatando mais. Depois disso, eu fiquei no leito, deitada por mais ou menos uns 20 ou 30 minutos. Eu já imaginava que eu ia ter parto normal, porque o bebê estava na posição correta, o meu estado de saúde estava tudo ok, acreditando que realmente não ia ser preciso nem induzir o parto e muito menos partir para uma cesariana. Quando foi umas 2 horas da manhã, aquelas contrações começaram a aumentar, mas aumentar muito, de uma maneira assim que quando vinha, a minha vontade era chorar, na verdade era muito forte.
E o que que a enfermeira recomendou então, já que eu não estava aguentando ficar na cama? Porque eu não sei se com as outras mulheres acontece dessa forma, mas comigo, quando vinha a contração, eu não conseguia nem ficar deitada, porque a dor era terrível. Acho que foi uma das piores que eu já passei em toda a minha vida. Então ela me sugeriu que eu fosse até o banheiro do hospital. Tinha uma bola azul, uma bola de pilates. E ela disse para eu ficar ali sentada nessa bola, fazendo movimento com as pernas, enquanto a água quente ia caindo sobre as minhas costas, aqui sobre o lombar, para que aquilo fosse uma maneira de eu ficar um pouco mais relaxada, conseguir aumentar a dilatação. E ao mesmo tempo a água ajuda, ela te acalma, ela funciona muito bem a água quente, assim como quando nós mulheres estamos com cólica e colocamos aquela bolsinha de água quente em cima da barriga, sabe? Então, em média umas 2h30 da manhã, eu fiquei lá sentada em cima dessa bola de pilates. Só que chegou um momento que eu já não aguentava mais ficar sentada na bola, porque quando vinha a contração, que já estava vindo recorrente assim de 3 em 3 minutos, de 4 em 4 minutos, eu já joguei a bola para fora do banheiro. O meu marido me esperava na porta do banheiro, ficou o tempo todo lá. Ele me alcançava a água, conversava um pouquinho comigo, mas assim, na verdade eu não queria nada, eu só queria ficar sozinha e esperar que aquele momento viesse, porque como ninguém podia me ajudar com aquela dor, não existia nenhum remédio, nenhuma injeção, era uma situação assim que eu queria ficar sozinha. Isso é uma coisa particular minha, mas tem gente que gosta de ter alguma companhia, alguém conversando, enfim. Quando foi em média 5 horas da manhã, aquela contração ela se agravou de uma maneira muito forte. Eu sentia a minha pele rasgando, na verdade, como se fosse uma carne congelada quando a gente puxa assim para separar, sabe? E olha, realmente é terrível a dor, não tem nem como explicar, é só vivendo para saber. Mas claro, não vou assustar vocês também, tudo vale a pena e se for preciso um dia eu ter um segundo filho, com certeza eu vou optar pelo parto normal de novo. E com certeza quero tentar usar essa técnica da água que ajuda muito, quem sabe até uma banheira ou uma piscina, algo assim que seja uma água morna, porque isso me ajudou muito e com certeza vai ajudar outras pessoas também. Enfim, quando eu percebi que começou a sair mais sangue, na verdade, no chão, assim, eu percebi que caíam bolas de sangue, como se fosse pedaços de pano com sangue, assim, mas na verdade era só uma bola de sangue mesmo, né? Aí o meu marido chamou a enfermeira e ela disse, olha, não é nada demais esse sangue que tá saindo de você, pode ficar tranquila, é sinal que tá dilatando ainda mais e que tá mais perto do bebê nascer, porque conforme a cabecinha dele empurrava para baixo, para chegar, ia abrindo e o sangue ia saindo. O meu marido foi pegar água para mim e quando ele retornou e abriu a porta do banheiro, eu já tava ali na posição de cócoras, né? Entre ficando meio de pé, meio sentada, mas assim, agachada na verdade, segurando a cabecinha do bebê. Não a cabeça toda, era só a tampinha, assim, sabe? Um pouquinho só da cabecinha já tava saindo pra fora. Nesse instante, ele saiu correndo, chamou a enfermeira, a médica, e disse que o bebê tava nascendo e elas chegaram até o banheiro. Elas me perguntaram se eu queria ir pra cama, eu disse que não, que eu queria ter o bebê ali mesmo, que eu não ia aguentar, porque eu já tinha feito força durante muitas horas, e tudo que eu queria era que o bebê saísse, na verdade. Então elas pegaram e estenderam um lençol ali mesmo, eu deitei no chão, eu não quis ficar na posição agachada de cócoras, porque eu não tinha mais força, eu já tinha usado toda a força que eu tinha até o momento, e eu não aguentava mais, eu só queria deitar e relaxar. E foi isso que eu fiz, eu deitei, e quando a contração veio, eu fiz a força e aconteceu a expulsão do bebê. Naquele momento elas me perguntaram se eu queria ver a placenta, eu disse que não queria, porque eu tava exausta, eu tava cansada, é um sentimento assim que eu não tenho como explicar, eu acho que só vivendo pra você saber, porque você quer tanto o bebê, mas ao mesmo tempo você tá muito desgastada, sabe? Você precisa dormir, você precisa descansar pra começar a voltar a entender o que tá acontecendo.
E foi isso que aconteceu. Depois que aconteceu a expulsão do bebê, foi tudo maravilhoso. Eu não precisei fazer aqueles pontinhos que tem quando precisa fazer o corte para fazer a expulsão do bebê. Graças a Deus não foi necessário. Ele saiu tranquilamente, sem rasgo nenhum. E após isso eles levaram ele para pesar e fazer todas as constatações que os médicos fazem. E eu já levantei, já não tinha mais dor nenhuma, já consegui ligar o chuveiro, tomei uma ducha, me encaminhei para cama, coloquei o roupão do hospital, eles me deram uma toalha, eu me sequei. Só uma coisa assim que aconteceu, que acaba sendo uma situação que a gente às vezes não consegue se planejar antes ou não imagina. A partir do momento que eu tive o bebê, que eu fui pra cama, o sangramento era muito forte, muito mesmo, vinha numa quantidade muito grande. Então, para você que é mãe, já vai pro hospital assim com um absorvente bem grande, bem preparado. Eu já tinha me preparado, levado o absorvente noturno, mas acabou que o absorvente noturno não estava dando conta da demanda. Então eu acabei comprando uma fralda geriátrica mesmo, a minha irmã trouxe para mim, porque se fosse só o absorvente eu ia ter que ficar trocando de 20 em 20 minutos. E naquela situação, eles já tinham me trazido o bebê, eu já estava amamentando, então eu não tinha nem condições de ficar indo e voltando no banheiro. Então ela trouxe a fralda geriátrica, eu coloquei e ali eu consegui aguentar um tempinho a mais sem fazer a troca. Bom, então é isso, gente. É isso essa mensagem que eu queria deixar para vocês. O parto humanizado no Hospital do SUS, eu não sei como é as condições dos outros hospitais, mas na minha cidade, que é Blumenau, ocorreu de uma forma bem tranquila. As enfermeiras me deram a oportunidade de ficar na bola, de ficar embaixo do chuveiro, de fazer o parto através da posição de cócoras, que é o que muitas famosas vêm fazendo hoje, muitas pessoas que vêm estudando sobre o parto humanizado. É um momento bonito, que é um momento que aquela pessoa que você ama, o pai da criança, ou a sua mãe, alguém da sua confiança pode estar junto com você. Uma pessoa, geralmente no SUS, pode te acompanhar, aliás, tem que te acompanhar, isso é obrigatório em todos os hospitais públicos. Eu não sei como funciona no particular, porque eu não estive por lá. E é isso, e foi muito bom e, assim, é uma dor que vale a pena, é uma dor que você esquece depois que a criança sai da barriga, você não sente mais dor nenhuma, a recuperação foi super tranquila, era como se eu não tivesse passado por uma cirurgia, aliás, não foi uma cirurgia, né, mas foi como se nada tivesse acontecido. É óbvio que eu tive todo aquele cuidado durante os 40 dias, não levantar peso, cuidado para não pegar um resfriado, aqueles cuidados de mãe mesmo que a gente tem, mas assim, ocorreu tudo bem, eu consegui amamentar o bebê. Aliás, isso vai ser o tema de um outro vídeo que eu quero fazer para vocês, explicando como que eu consegui me adaptar com a amamentação, o que eu usei para conseguir, porque no começo não é fácil, a gente sempre tem essas dúvidas também. E é isso então, tá? Espero que vocês gostem, que vocês dêem um curtir, que vocês se inscrevam no canal. Eu tô começando agora, mas eu tenho certeza que nós vamos compartilhar muitas coisas legais por aqui, tá certo? Então, um beijo, obrigada e até mais.